Olá, irmãos, que bom estarmos juntos novamente nesse momento de comunhão da igreja, mesmo à distância, que nós possamos agora estar colocando diante de Deus nossas orações, nossas petições, buscando solução diante do Senhor das nossas dificuldades e dos problemas que nos afligem. É tempo de realmente nos curvarmos diante do Senhor e buscarmos nele a solução. Amém. Paz, queridos. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus realmente esteja ouvindo esse tempo de oração que nós vamos colocar diante dele. Nós estamos aqui com o nosso caderno, com todos os pedidos que vocês têm enviado, com as soluções também que vocês têm nos contado, e nós temos nos alegrado nisso. Antes de nós orarmos, antes do pastor orar, nós vamos ouvir uma palavra que Deus vai falar ao nosso coração, usando a vida do pastor Eduardo. Ouça essa palavra e logo em seguida nós voltamos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nesses dias. Nós vamos falar um pouco sobre a oração. E eu gostaria de começar dizendo a respeito dessa conquista. A oração é uma conquista que Jesus nos deu através da morte e do seu sacrifício, abrindo um novo caminho, abrindo a oportunidade de nós falarmos diretamente com Deus através do seu nome. É interessante, mas é um direito, e muitas vezes nós não fazemos uso dos nossos direitos, das nossas conquistas. Essa conquista que Jesus nos deu através do seu sangue, através do seu sacrifício, está em Hebreus capítulo 10, no verso 20. Ele diz aqui, vamos ler juntos, tendo, pois, irmãos, no verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos aproximemos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele está nos dizendo é que agora nós temos um caminho aberto diante de Deus. Eu queria lembrar com vocês a respeito da história de Esther. Se você voltar na história de Esther, você vai se lembrar a respeito da situação que a lei que o rei que tinha naqueles dias para que se pudesse chegar ao rei. Se ele não chamasse, aquele que se apresentasse diante dele poderia morrer. Se ele não estendesse o seu cetro. E através da sua graça, esse estender do cetro era a graça para que aquela pessoa pudesse falar e não morrer por se apresentar sem ser chamado. Imagine nós não precisamos temer, nós podemos se apresentar sem ser chamados diante de Deus. E nós podemos levar as nossas petições, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas angústias diante de Deus. E ele estende o seu cetro de graça sempre. E esse caminho foi conquistado por Jesus na cruz para cada um de nós. Então hoje você tem um livre acesso para poder chegar diante de Deus, diante do Rei. E o cetro de graça vai ser estendido para cada um de nós, né? Um desses pontos que nós vamos ver é a respeito desse direito, dessa condição de usufruir desse direito. Eu me lembro de uma história que me chamou a atenção a respeito de um país, do Kuwait. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E os cidadãos daquele país têm direito a uma participação dos lucros da venda de petróleo. Então eles têm direito disto. Então o país ele divide milhares de dólares, né? É o maior, se não me engano ainda é o maior país de renda per capita, ou seja, é onde todos os ganhos dividido por cada habitante é alto. Ou seja, aquelas pessoas têm direitos por causa das riquezas daquele país. Nós também temos muitos direitos aqui no Brasil, direitos que nós não conhecemos. E muitas vezes não fazemos uso porque nós não nos apropriamos desse direito. Eu tive uma experiência nesses dias e até estava brincando quando nós começamos a contar história, porque nós já passamos por vários lugares, né? Você vai viajar e passa por vários lugares, você tem várias histórias. Então, quando nós já estamos meio esticados como manteiga, né, no pão, a gente começa a ter várias histórias.
né? Não tenho tantas histórias como o pastor Daniel, por exemplo, mas eu creio que eu chego lá também. Mas uma das histórias que eu vou falar para você, uma experiência, minha irmã estava limpando uma mala de papéis velhos, antigos, coisas que você vai guardando ao longo de anos do meu pai e da minha mãe, e ela encontrou uma duplicata, um título de ações de uma empresa de 1969. Meu pai comprou esse título em 1969. Na época, para abater imposto de renda, alguma coisa desse tipo. E esse título ficou guardado. E somente agora ela encontrou. E quando ela foi ver esse título, ela passou para mim dar uma olhada, a empresa faliu, a empresa não existe mais, então não tem valor nenhum aquele título. Mas se fosse antes da empresa falir, né, quando ela estava bem no mercado, existia uma expressiva quantia naquele título. E ninguém conhecia, mas estava tão perto, estava ali ao acesso da mão. Mas a gente não fez uso, não se descobriu isso, não tinha conhecimento disso. A oração é a mesma coisa, é um direito, é algo que está ao alcance das nossas mãos, do nosso coração, né? Vamos dizer assim, das nossas palavras. E esse direito foi conquistado por Jesus na cruz. É algo maravilhoso. É interessante que a primeira coisa que acontece depois da morte de Jesus, assim que Jesus diz, está consumado na cruz do Calvário, qual é a primeira coisa que acontece? A Bíblia fala que é um grande terremoto, a Bíblia fala a respeito de mortos que ressuscitaram naquele instante, a Bíblia fala que o céu ficou totalmente escuro, tremores, mas a primeira coisa que aconteceu foi o véu do templo, onde dividia o santo lugar do Santo dos Santos, onde estava guardada a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, onde estavam as tábuas de pedra da aliança, onde estava o maná escondido, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E aí as pessoas que nunca tinham visto, somente o sumo sacerdote entrava, agora dava para ver o que tinha lá dentro. A glória de Deus foi acessível, como a história de Esther que eu acabei de contar. O nosso Deus, agora ele está com o cetro de graça estendido, e você pode abrir e bater nas portas do rei, e elas vão se abrir ao nome de Jesus. É um direito de todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Faça uso desse direito. Esse é o primeiro ponto, é a base da oração. Nós temos esse direito de nos achegar com ousadia, sempre, né, buscando na palavra toda a direção, com coração puro, diante da nossa consciência, sabendo que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês. E dentro desse contexto, eu gostaria de abordar três aspectos a respeito de oração. O primeiro aspecto que eu gostaria, tem vários, né? Mas o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é a respeito da amizade. A amizade que nós temos com Deus, a palavra de Deus fala que Deus fez amizade conosco. Ele nos trouxe para perto, aquele que nós antes eram estranhos, inimigos de Deus, e Efésios nos declara, né, a carta aos Efésios. Mas agora nós nos achegamos através de Cristo, que fez amizade entre aqueles que estavam distantes e a Deus agora através da graça. E é através dessa graça que a oração, ela é a base, né? É uma das bases da veracidade, é uma das bases que prova a amizade que temos com Deus. Se nós temos comunhão com alguém, se nós temos amizade com alguém, nós temos facilidade, nós temos intimidade, nós podemos falar com essas pessoas. Eu me lembro de outra história, voltando naquela questão da história, né? Que eu estava no colégio e um professor do meu filho, ele começou a conversar comigo e de repente nós tivemos algumas pessoas que conhecíamos em comum. E uma dessas pessoas que ele conhecia, que era muito amigo dele, era uma pessoa que trabalhava comigo, muito meu amigo também. E ele disse: "Você conhece tal fulano?" Eu falei: "Eu conheço, ele é muito meu amigo." Ele falou: "Ah, é?" Ele pegou o telefone, ligou para aquela pessoa na hora e deu o telefone dele para mim falar com aquela pessoa.
Agora você imagine se eu estivesse só fazendo, né, aquela história de boa vizinhança para tentar falar alguma coisa e eu só conhecia de vista, conhecesse só de vista aquela pessoa. Que vergonha, eu ia, né, eu ia passar uma vergonha enorme ali. Mas não, eu conhecia de fato e eu comecei a conversar com essa pessoa, a gente trouxe, tô aqui com fulano é meu amigo também e tal, e aí começamos, né? Então, eu tinha intimidade com aquela pessoa, eu conhecia aquela pessoa. Agora imagine você dizer para alguém que conhece a Deus, e Deus de repente passa e fala, eu já parece que eu te vi alguma vez em algum lugar, mas não me lembro de você, né? Então você tem intimidade mesmo? Né? Você dizer que tem intimidade, que conhece, só que a pessoa é um vizinho distante, que você viu uma vez no mercado, de repente você encontra e fala, eu conheço aquele lá, e de repente a pessoa olha para você e fala, nem te conheço. É isso que vai acontecer, né? Jesus disse, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, dizer que conhecemos não significa que temos a intimidade. Intimidade, ela começa quando nós temos conversa, quando nós nos cumprimentamos, quando nós nos aproximamos, quando nós podemos compartilhar histórias da nossa vida, situações quaisquer, nós temos amizade. E a amizade que nós temos com Deus é evidenciada pelo fato que nós podemos orar, falar com Deus. Se você tem amizade com Deus, você fala com Deus. Você conversa com Deus. E orar é isso, é conversar com Deus, é demonstrar que você tem intimidade com Deus, é levar os seus problemas para Deus, é falar com Deus a respeito das suas situações. Você só faz isso com verdadeiros amigos. Você só conta da sua vida para pessoas que realmente você confia. E nós confiamos em Deus. E Deus nos ouve. Isso é oração, é intimidade, é confiança, é amizade com Deus. Esse é um aspecto que eu gostaria de abordar com você. Outro aspecto que eu gostaria de dizer é a respeito do cuidado, do demonstrar cuidado, de demonstrar preocupação com aqueles que amamos, com aqueles que nos preocupamos. Então, muitas vezes nós não podemos alcançar todas as pessoas que nós amamos ou cuidar de todos os detalhes. Nós muitas vezes, né, como pais, como amigos, como parentes, como filhos, nós queremos proteger da melhor maneira possível, mas nós não vamos estar ali o tempo todo. Nós temos as nossas vidas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos o sustento da nossa casa. Imagine como que nós vamos cuidar de todos, de tudo. É impossível. Então nós temos a oração. E a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. E quem são os anjos? A palavra de Deus fala que são espíritos ministradores, que Deus envia a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Então imagine, através da oração que nós fazemos, Deus pode fazer isso, Ele mandar anjos para cuidar, guardar, livrar, proteger. Não somente isso, mas Ele pode dar ordem a todos e tudo, porque tudo é dele, Ele criou todas as coisas a nosso favor. Então, quando nós nos preocupamos, amamos, guardamos, cuidamos, a melhor maneira de fazer é orar. Né? Lógico, não vamos deixar de fazer a nossa parte. Não estou dizendo que agora você vai falar, Senhor, entrego nas tuas mãos e o restante, né? Não é assim que eu estou dizendo. Pelo contrário. Mas a oração é a forma, é a capacidade que Deus nos concede para que nós possamos alcançar isso. Então, nesse aspecto que nós vemos na oração, nós entendemos que através dela nós podemos cuidar, ajudar, proteger, amparar aqueles pelos quais nós intercedemos. Então a intercessão, a oração intercessória, a oração pedindo a Deus para que ajude, cuide, livre, abençoe, é fundamental. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pastores, pela sua igreja, pelos seus familiares, pelos seus empregadores, pelos seus empregados,
pelo seu governo, pelas pessoas que estão próximas de você, pelos seus vizinhos, pelo aqueles que te perseguem. Orem, que Deus vai ajudar, vai transformar, vai mudar, vai amparar, vai socorrer, né? Não podemos esquecer de orar pelos nossos missionários, orar por aqueles que estão no campo evangelizando, por todos aqueles que estão em iminência, né, como eu disse, para que nós tenhamos uma vida de paz, conforme diz lá na carta aos Timóteos. E terminando esse aspecto, deixo para vocês Tiago 5,16, a parte B do versículo, que diz: orai um pelos outros e sereis curados. Então, quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. Nós estamos orando, intercedendo, pedindo para que Deus abençoe e Ele, por consequência disso, também está nos abençoando. Enquanto eu estou orando por alguém está orando por mim. E é isso que Deus quer ver no meio do seu povo. A gente se preocupar com o outro. Esse é uma das manifestações, uma das evidências do amor ao próximo, do amor um para com o outro. A oração. Vamos fazer uso dessa arma, uso desse aspecto da oração. Mais um ponto que eu gostaria de falar com vocês, mais um aspecto, é a respeito da oração como um escudo. Muitas vezes nós entramos numa batalha e somos atingidos. Você vê, por exemplo, nessas manifestações, os policiais eles usam escudos e é lançado todo tipo de coisa contra eles, pedras, tudo que se encontra no chão ali é lançado contra os policiais. Imagine se eles não tivessem um escudo protetor. Não é verdade? Sem esse escudo eles estariam fragilizados, eles estariam ali sofrendo um risco tremendo de serem atingidos por todas aquelas coisas. E da mesma forma, a oração é um escudo que nos protege dos perigos. É ela que nos guarda, né? A oração, para que nós tenhamos essa proteção. Antes de você sair da sua casa, antes de você fazer um negócio, antes de você viajar, antes de você ir para o seu trabalho, antes de você dormir, antes de você comer. Olha que impressionante. Eu tive um amigo, eu nem ia falar sobre isso, mas eu tive um amigo que perdeu um familiar, um parente próximo, porque o parente engasgou com um pedaço de carne. E ele morreu. Coisas assim que você nunca vai esperar que vai acontecer. Você está comendo ali e de repente a pessoa engasgar e morrer sufocada porque engasgou e não teve jeito. Oração para tudo, né? Nós temos que orar desde que nos levantamos até a hora de dormir. Nós não sabemos. Um outro episódio que aconteceu uma vez com um parente nosso, estava dormindo e de repente um balão caiu em cima da sua casa. Umas 20 pessoas subiram, na época aqueles baloeiros, né? Subiram, destruíram a casa inteira, o telhado, perna caindo em cima do telhado, coisa, briga. E a pessoa estava dormindo em paz, de repente foi acordada. Olha só, por um fato desse, quantas coisas podem acontecer. Mas nós temos a oração como um escudo que nos protege. Por isso que devemos orar antes de dormir, orar antes de fazer qualquer coisa, né? Eu tive um episódio, mais uma história, um episódio aí nesses dias. Eu fui vender meu carro e uma pessoa que queria comprar meu carro, ele começou a marcar lugares para mim se encontrar com ele e não aparecia. Eu desconfiei dessa situação, né? E acabei me desviando dessa venda. E depois de um tempo, eu encontrei um outro comprador. E eu orava: Senhor, eu estou com uma situação assim, eu gostaria, está acontecendo isso, eu preciso vender esse carro agora. E Deus, Ele preparou um outro comprador. E esse comprador, quando eu o conheci, lá de Mogi das Cruzes, eu levei o carro até lá, ele levou um amigo dele para estar junto na compra. E esse amigo era da Igreja Batista. Eu conversei com esse irmão da Igreja Batista, que era o auxiliar, um empregado desse rapaz que comprou meu carro. E ele disse o seguinte: olha, eu falei tanto para ele vender o carro que ele tinha. Aí eu perguntei: por que você está trocando de carro? Seu carro é novo, seu carro é bom. Ele falou: não, porque tudo que esse rapaz diz, eu faço. Eu faço porque ele começou a falar que eu não combinava com aquele carro. E eu precisava comprar um carro X, que era o meu carro. Então, veja bem, o irmão que influenciou esse patrão, ele falou que aquele carro não combinava com ele e que ele precisava trocar de carro.
Eu fiquei maravilhado, porque alguém, né, eu orei, Deus moveu alguém para falar a respeito de um carro e falou, e qual carro que ele sugeriu? O meu. Então Deus prepara essas coisas, é oração. Enquanto isso, aquele que estava talvez, né, marcando e desmarcando, podia ser algo que seria uma maldição, alguma coisa. Deus sabe. Então ele prepara todas essas coisas debaixo de oração. Por exemplo, eu fui para o Macro esses dias e teve um tiroteio no Macro. Eu estava na loja, teve uma correria, houve várias pessoas que foram baleadas lá no Macro. A polícia, tinha mais de 20 carros de polícia ali. E o final da história qual era? Era uma venda de um veículo. A pessoa marcou para vender o carro no Macro e na hora da venda ele era policial, essa pessoa, e acabou acontecendo esse tiroteio aí, porque a intenção daquelas pessoas que estavam dizendo que queria comprar era um sequestro relâmpago. E na hora que eles viram que era policial, teve um tiroteio, teve uma situação totalmente catastrófica. E podia ser alguma coisa assim, naquela primeira venda que eu estava tentando. E Deus preparou um outro irmão para falar. Deus prepara, é oração, é um escudo. Ele nos protege dos perigos. Né? É aquilo que eu disse. Deus envia anjos a nosso respeito, para que nos proteja. A oração é um grito de socorro. Quando nós estamos atribulados, quando nós estamos sendo bombardeados, quando tudo parece que está dando errado, a nossa arma é pedir socorro. De repente, lá na época do povo de Israel, nas guerras, grupos de soldados tinham trombetas, cornetas, né? E quando eles estavam fragilizados, porque eles ficavam segregados, né? Pequenos grupos aqui, pequenos grupos ali no meio da batalha, e de repente eles eram encurralados e eles tinham uma corneta e eles tocavam aquela corneta. Era um aviso, um pedido de socorro para que mais soldados, mais combatentes, mais amigos pudessem ajudá-los. Quando nós entramos em guerra e nós tocamos essa corneta da oração, pedindo socorro, Deus envia socorro. Né? Quantos testemunhos nós conhecemos a respeito disso? E nós temos esse instrumento, que é a oração, um grito de socorro. Né? Da onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, diz o salmista. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor está perto daqueles que clamam. Ou seja, olha só quantas coisas a Bíblia nos ensina a respeito da oração como pedido de socorro. Eu falei do escudo, agora eu estou falando do socorro. E por último, como arma de batalha. A oração é uma arma de batalha que prepara o terreno, que já destrói os inimigos, que já desfaz, quebra as armas de guerra, desfaz os intentos de Satanás, desfaz aquilo que é armado, as ciladas, os laços que estão sendo organizados para nos destruir, né? O intento do inimigo para nos levar a situações de vergonha, situações de perda, situações de fracasso, situações de tristeza, situações de angústia. Se nós estivermos em oração, esses lugares pelos quais iríamos passar, eles vão ser aplanados. Se fôssemos passar, e se passarmos nesse lugar, mesmo nas adversidades, Ele nos sustenta, porque nós estamos debaixo da oração. E a oração, como eu disse, é amizade, é significado que nós conhecemos a Deus. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com você. E por final, dizer uma frase, é um chavão, mas é verdadeiro. O crente que ora tem vitória. Que Deus te abençoe e estejamos sempre em oração. Muito obrigado, até a próxima, no nome de Jesus. A paz, queridos, estamos de volta estamos encerrando esse momento, né, de oração. Temos aí um cântico maravilhoso. Antes disso nós vamos orar, colocar diante do Senhor, né, essa reunião. Para encerrar, eu quero estar colocando também uma leitura lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, que diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças,
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso na Tua presença, por tudo aquilo que aconteceu neste momento, Senhor. Que realmente Tu esteja, Senhor, à frente de todas as coisas, cuidando, como sempre o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós dependemos de Ti e nos submetemos ao Senhor e à Sua direção. Por isso, Pai querido, nós já te agradecemos, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Se conosco, Pai, e abençoa nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, ouça um cântico maravilhoso, né, que vem para alegrar nossos corações. Amém. Deus abençoe, irmãos, e continue enviando seus pedidos. A paz. A paz. Poder